Temos a primeira pergunta do Aparício. O pastor pode cobrar o dízimo atrasado? Cobrar dízimo atrasado, de certo modo, é bíblico. Porém, fazia parte da lei. Considerando que 2 Coríntios 9, versículo 7, estabelece: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora, precisaríamos saber o que concorreu para esse atraso, porque certas ocasiões há pessoas que passam por problemas financeiros. E se você deixar uma conta a pagar, o seu nome será incluído no Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito, por aí afora. Logo, como cristão, você não deve ter o seu nome lá. Senão o seu testemunho não é correto. Então, primeiro pague a sua conta e depois pague o seu dízimo. Diga ao seu pastor que tenha paciência, que vai fazer o pagamento do dízimo, mas sem essa pressão que não é própria, dado a voluntariedade que deve caracterizar a nossa contribuição. A irmã Glória pergunta, pastor, se Salomão foi salvo. Bom, aí não cabe a mim responder. Isso está dentro dos desígnios de Deus. E somente Ele é onisciente, eu não. Mas deduzimos pela leitura da Bíblia Sagrada que a ameaça que Deus fez por castigo pela sua apostasia, no reinado do seu filho, Roboão, como dissemos, o reino foi dividido. Ora, se Salomão tivesse se arrependido, Deus mudaria o seu plano no que concerne ao castigo que ele avisou que mandaria. Isso é um princípio que está no capítulo 18 do livro de Jeremias, quando falar sobre uma cidade para destruir e o povo se arrepender, Deus não manda o castigo. Isso aconteceu com a cidade de Nínive. 40 dias e Nínive será subvertida. O povo se arrependeu, Deus evitou o castigo que havia anunciado. Mas tal não se deu com o filho de Roboão, que perdeu 10 tribos e ficou apenas com 2, Judá e Benjamim. E isso nos leva a concluir que não houve arrependimento da parte de Salomão, mas é uma situação sobre salvação. Se ele está salvo ou perdido, nós não temos capacidade de dar uma resposta positiva. O Eugênio pergunta qual era o nome completo do Judas que andava com Jesus. Era Judas Tadeu? Bom, nós temos a epístola de Judas, e este Judas se identifica simplesmente como o irmão de Tiago. Quando lemos o primeiro versículo de Judas, vamos notar que está assim redigido: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então a identificação dele é feita por esta declaração. Agora, examinando o Novo Testamento, os evangelhos, por exemplo, de Mateus e Marcos, vamos notar que Judas mencionou Tiago porque eles eram meio-irmãos do Senhor Jesus. Meio-irmãos porque eram filhos da mesma mãe. E Jesus não tinha pai no sentido físico. E eram irmãos de Jesus nesse campo. E isso é mencionado no capítulo 6 de Marcos e no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria,
e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão. Então aqui são mencionados 4 nomes, irmãos de Jesus, ou como dizemos, meio-irmãos, em decorrência de Jesus ter sido gerado diferente dos seus irmãos. E aqui é mencionado Tiago como sendo irmão de Judas. Então seria Judas Tadeu. A pergunta do Pedro. A Bíblia proíbe a transfusão de sangue, pastor? A Bíblia não proíbe a transfusão de sangue. Quem proíbe são homens que interpretam a Bíblia Sagrada. E essa prática proibitiva nos dias de hoje é feita por esse grupo que é muito conhecido como Testemunhas de Jeová. Então, se utilizam de Atos capítulo 15 como sendo sua base no sentido dessa proibição. Diz aqui no versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. E isso é repetido no versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Ora, examinando a história desse grupo religioso, vamos notar que através destes mesmos versículos, um tempo da história deste povo, foi dito o seguinte: foi ensinado a vacinação é uma violação do pacto que Deus fez com Noé. Então, a vacinação era considerada proibida, porque havia um pacto que Deus fez com Noé e dentro desse pacto seria isso proibido. Onde está escrito isso? Na revista Idade de Ouro, em inglês Golden Age, 4 de fevereiro de 1931, na página 293. Hoje essa revista se chama Despertai. Essa interpretação foi abandonada conforme publicação de A Sentinela, de 1º de janeiro de 1954, na página 15. Então veja o que é uma interpretação dada por um grupo de religiosos que se ufana de receber orientações teocráticas, pessoas ficaram impedidas de receber uma vacinação, como hoje o governo toma providências para evitar que as crianças amanhã tenham paralisia infantil e outras enfermidades comuns de crianças. Durante este tempo aqui mencionado, de 1931 até 1954, a Bíblia proibia, depois não proibiu mais. Então essa interpretação, como dissemos, foi abandonada através da revista Sentinela, de janeiro de 1954, na página 15. Mais tarde, foi proibido o transplante de órgãos, com a explicação argumentativa de que um transplante de órgãos equivalia a uma transfusão de sangue, sendo ambas as práticas proibidas. Diz assim: Deus permitiu que os humanos comessem carne animal. Será que isto incluía comer carne humana? Não, isso seria canibalismo, costume repugnante a todas as pessoas civilizadas. Primeira, a Sentinela, de 1º de junho de 1968,
página 349. Então, alguém que cedesse uma parte do seu corpo para outro, a pessoa que recebia estava vivendo como que alimentada de carne humana, prática considerada antropófaga, próprio de pessoas incultas, sem civilização. Escute só. Já a Sentinela de 1º de junho de 1968, na página 349, isso foi dito. Agora, posteriormente, essa proibição foi revogada com a seguinte alegação: embora a Bíblia proíba especificamente a ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. Sentinela, 1º de setembro de 1980, na página 31. Então veja, em 1968, receber um órgão era considerado antropofagia, proibido. Deus não permite. Já em 1980, essa proibição foi retirada com a alegação de que não há nenhuma ordem bíblica que proíba essa doação de órgãos. E agora, a partir de 1945, se dá a proibição de transfusão de sangue. E esta proibição tem ocasionado mortes em todo o mundo. Pessoas que assinam um documento quando entram no hospital que é necessário receber uma transfusão. Essas pessoas assinam um documento pelo qual assume o compromisso, a responsabilidade se vier ocorrer qualquer problema com a sua saúde. Mas, veja só o que eu vou ler agora. A revista Consolação, que hoje se chama Despertai, publicou o seguinte: Deus nunca justificou determinações que proíbam o uso de medicina, injeções ou transfusões de sangue. É uma invenção de homens que agem como os fariseus, deixando de fora a misericórdia e o amor a Jeová. Servir a Jeová não exclui o nosso raciocínio, especialmente quando se trata de uma vida humana que está a serviço dele. Revista Consolação, setembro de 1945, na página 29, edição em holandês. Ora, meu prezado ouvinte, como é que você vai se guiar pela orientação traçada por uma entidade religiosa que fica nesse vai e vem? Pode? Não pode. Não pode? Pode. Você vai dizer que a Bíblia diz isso? Concluindo, um texto fundamental que está em 1 João, capítulo 3 e versículo 16. Diz o texto o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Jesus deu seu sangue por nós. Ele fez uma grande transfusão pela humanidade inteira. E nós devemos dar a vida, nosso sangue, pelos nossos irmãos. Onde é que a Bíblia proíbe isso? Quando a Bíblia proíbe lá, fala lá,
abster-se do sangue, significa você comer um animal que não foi sangrado, que foi sufocado, e às vezes aproveita o próprio sangue para fazer um alimento, como muitos que aqui no Brasil existem. Tem nada absolutamente com proibição de transfusão de sangue. Ensino de homens e ensino de homens são sempre mudados frequentemente. O nosso ouvinte Luiz pergunta o seguinte: Jesus perguntou o nome ao gadareno endemoniado. Podemos também perguntar o nome do demônio que está com a pessoa? Eu quero dizer que o demônio ou os demônios são muito exibidos. Se ele tiver oportunidade para se manifestar de modo que atrai a atenção de todos, ele o fará. E então, qual foi a ordem de Jesus no que concerne ao tratamento que se deve dispensar aos demônios? Dialogar com eles? Conversar com eles? Não. Marcos 16, 15 e 17, Jesus foi muito claro. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Crente não conversa com o diabo. Crente não aceita orientação doutrinária de demônio nenhum. E nem chama a atenção dos ouvintes presentes em determinados cultos para ouvir o que o diabo está dizendo. Ele é mentiroso, nunca diz a verdade. Consequentemente, vamos notar também o apóstolo Paulo, no capítulo 16, versículo 16 a 18 do livro de Atos dos Apóstolos, que ele se sentiu incomodado por um demônio que o elogiava e os seus companheiros. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então o cristão está aconselhado, recomendado pela Bíblia Sagrada para agir dessa maneira, expulsar e não dialogar.